O sistema reprodutor feminino é constituído de forma análoga ao sistema reprodutor masculino, sendo dividido em órgãos que produzem os gametas e outros órgãos que são responsáveis pelo transporte e armazenamento desses gametas. Os gametas femininos são os óvulos. Os órgãos genitais femininos incluem os ovários e as tubas uterinas, que são pares, e os órgãos ímpares, como o útero e o órgão copulatório, que aí inclui a vagina, o vestíbulo da vagina e, mais externamente, a vulva. Em relação aos ovários, são órgãos que se originam do primórdio gonadal, posicionado na região lombar da face medial do mesonefro. Os ovários produzem tanto gametas femininos quanto hormônios. Essa imagem mostra o desenvolvimento embrionário do ovário. Em relação à posição dos ovários no interior da cavidade abdominal, na cadela e na gata os ovários não mudam de posição. Já nas outras espécies domésticas, os ovários sofrem algum grau de migração, como vou mostrar a seguir. Como eu já mencionei, na cadela e na gata, os ovários não mudam de posição, desde seu local de desenvolvimento, permanecendo na parte dorsal do abdômen, caudal aos rins. Já nas outras espécies domésticas, os ovários sofrem algum grau de migração, que é esse descenso ovariano, sendo que a maior migração ocorre em ruminantes, nos quais os ovários se posicionam próximos à parede abdominal ventral, cranial à abertura pélvica. Nas porcas, os ovários descem até a metade do abdômen. E nas éguas, os ovários se situam a cerca de 8 a 10 centímetros no sentido ventral, à parede dorsal do abdômen. Em relação ao formato, em todas as espécies domésticas, com exceção da égua, os ovários apresentam um formato basicamente elipsoide e sua superfície se caracteriza por apresentar folículos e corpos lúteos grandes. Os ovários da égua têm a forma de um rim e sua superfície é relativamente regular. Cada ovário mede cerca de 4 a 6 centímetros de comprimento na vaca, de 1,5 a 2 centímetros em pequenos ruminantes, 8 a 12 centímetros na égua, 1 a 1,5 centímetro na cadela e 0,8 a 1 centímetro na gata, durante os estágios ativos de reprodução na vida do animal. Uma aplicação prática dessa parte do nosso estudo de anatomia é o cisto ovariano, que é uma bolsa repleta de líquido que pode se formar dentro ou ao redor do ovário, podendo causar dor do lado onde está o cisto, dor durante a ovulação e durante o contato íntimo, aumento da sensibilidade das mamas, sangramento vaginal, aumento do peso e dificuldade para engravidar. Nessa imagem, mostrando o maior cisto ovariano já registrado no mundo, pesava 31 quilos e que cresceu durante 11 meses. Até a realização dessa cirurgia, essa mulher não conseguia mais andar, nem respirar, nem comer mais normalmente. Outra aplicação prática semelhante é o ovário policístico, que é um distúrbio hormonal que causa um aumento no tamanho dos ovários com pequenos cistos na parte externa deles. A causa dessa síndrome do ovário policístico não é bem compreendida, mas pode envolver uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Em relação à estrutura dos ovários, uma secção longitudinal do ovário de um animal adulto, com exceção da égua, mostra que ele consiste em uma zona vascular mais livre no centro, que é a medula, e uma carapaça mais espessa, que a envolve, que é o parênquima. Essa zona parenquimatosa é delimitada pela túnica albugínea, diretamente abaixo do peritônio. A medula contém vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, fibras musculares lisas e tecido conectivo. Já a zona parenquimatosa contém vários folículos e corpos lúteos em diversos estágios de desenvolvimento e regressão. Como eu já tinha mencionado, na égua, a estrutura do ovário é invertida. O parênquima com seus folículos forma o centro do órgão, que é envolvido por uma camada espessa e intensamente vascularizada de tecido conectivo, que corresponde à medula dos outros mamíferos domésticos. Essa zona parenquimatosa, ou parênquima, só alcança a superfície do ovário na fossa ovariana, uma depressão profunda que se forma na margem livre do órgão, onde todos os folículos maduros irrompem. No animal adulto, os folículos ovarianos se desenvolvem no interior desse parênquima.
Cada folículo contém um único óvulo. Com base no tamanho do ovócito e de seu grau de diferenciação, pode-se reconhecer os seguintes estágios de desenvolvimento nos folículos ovarianos. A gente vai ter folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo terciário e o folículo ovárico vesiculoso, que é o que finalmente irrompe para liberar o ovócito, sob influência do LH liberado pela hipófise. O folículo ovariano vesiculoso, então, sob a influência do hormônio luteinizante, libera o ovócito que sai do ovário para o infundíbulo da tuba uterina, ou regride e degenera. Na maioria das espécies domésticas, a ovulação é espontânea, exceto na gata, que tem ovulação induzida, ou seja, na maioria das vezes essa espécie só ovula após a cópula com o macho. Após a ovulação, a parede da cavidade folicular rompida se dobra. Ocorre uma ligeira hemorragia no local, que passa então a ser denominada corpo hemorrágico. Conforme o sangue é reabsorvido, um corpo lúteo sólido é formado por proliferação das células granulosas e da teca interna, bem como de vasos sanguíneos também. Os corpos lúteos finalmente regridem e se degeneram em tecido conectivo de cicatrização, que é o que chamamos de corpo albicans. Caso o óvulo seja fertilizado, esse corpo lúteo passa a se chamar corpo lúteo gravídico e permanece totalmente desenvolvido e ativo durante toda a gestação ou parte dela. Os corpos lúteos produzem progesterona, enquanto as células da parede do folículo maduro são fonte de estrogênio. A alternância dos níveis de progesterona e estrogênio determina mudanças no comportamento sexual e na estrutura e na atividade do trato genital. Níveis mais elevados de estrogênio, produzidos por um folículo ovárico vesiculoso, fazem com que o animal exiba sinais de comportamento de cio e, desse modo, indicam que está pronto para o acasalamento. Já a progesterona prepara e mantém o útero para a implantação daquele óvulo fertilizado. E no animal fora do período de gestação, o útero produz prostaglandina, que faz com que o corpo lúteo entre em regressão. Essas imagens estão mostrando o toque retal utilizado na medicina veterinária. Em animais de grande porte, o exame retal é utilizado para avaliar o estágio do ciclo estral, uma informação importante para determinar o momento de reprodução. Na vaca, folículos e corpos lúteos podem se projetar de qualquer parte da superfície do ovário e podem ser identificados pela palpação retal de modo relativamente fácil. Na égua, devido à estrutura do ovário ser diferente, a avaliação desse ovário também é mais difícil. Embora seja possível identificar os folículos, os corpos lúteos não podem ser palpados e devem ser avaliados com auxílio da ultrassonografia. Esse exame é usado para saber o momento da ovulação e para programar então a inseminação, também pode sincronizar o cio com outra égua receptora, entre outras aplicabilidades.